Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais famosas e, vamos combinar, mais mal interpretadas de Sigmund Freud, o tal do complexo de Édipo. Pois é, vamos juntos entender como essa teoria explica uma fase que é, olha, absolutamente fundamental no nosso desenvolvimento. Tudo começa com um sentimento que talvez seja familiar para muita gente. Aquela vontade, lá na infância, de ter a mãe ou o pai só para si. Sabe, esse desejo aparentemente simples é a peça-chave do quebra-cabeça que Freud montou pra gente. E para decifrar esse conflito, a gente precisa voltar lá no comecinho, no ponto de partida de toda a vida humana, que é a primeira e talvez a mais poderosa conexão de afeto que a gente estabelece. Pensa bem, no início da vida, a figura materna é tudo. É o mundo inteiro do bebê. É essa figura que alimenta, que acalma o choro, que dá carinho, que proporciona prazer. Nesse estágio, não tem separação. Ela é, literalmente, o universo inteiro da criança. Freud deu um nome para essa conexão, primeiro objeto de amor. E ele até propôs uma fórmula que é bem universal. A soma de prazer, mais cuidado e segurança é o que o bebê entende como amor. E olha que interessante, isso vale tanto para meninos quanto para meninas lá no comecinho. Só que, claro, esse universo perfeito e exclusivo não dura para sempre. Conforme a criança cresce, a percepção dela se expande e o mundo fica bem mais complicado. É exatamente aí que o drama todo começa de verdade. Freud localiza esse momento crucial mais ou menos entre os 3 e os 6 anos de idade. É um período que ele chamou de fase fálica. É uma janela de tempo bem específica, onde as novas descobertas sobre si e sobre a família acabam disparando um conflito interno que muda tudo. E o que muda tão de repente? Bem, a criança começa a notar as diferenças físicas entre os sexos e, o mais importante de tudo, ela percebe que os pais têm uma conexão especial, um laço do qual ela está excluída. Isso abala completamente aquela posição de centro do universo e acende uma vontade enorme de recuperar essa exclusividade que foi perdida. O sentimento é basicamente esse. Mas aqui, atenção, vem um ponto crucial. Freud não estava falando de sexualidade adulta. O desejo da criança é por exclusividade afetiva, é querer ser o centro absoluto do amor. É uma posse emocional, não física. Isso é muito importante de entender. E o que é realmente fascinante na teoria é como esse conflito se desenrola de jeitos diferentes para meninos e para meninas. Os caminhos são distintos, mas no final, ambos levam a uma reorganização psíquica que é fundamental. Para o menino, a rota é um pouco mais direta. A mãe já é o seu grande amor, certo? Então, ao perceber essa relação íntima entre os pais, o pai se transforma de forma inconsciente, claro, em um rival. E a partir daí, nasce aquele desejo de eliminar simbolicamente o pai para poder ocupar o lugar dele ao lado da mãe. Agora, para a menina, a dinâmica que Freud descreveu é um pouco mais complexa. Ela também começa com a mãe como o primeiro amor. Só que, nessa fase, acontece uma virada. Ela redireciona o desejo dela para o pai, que passa a representar um novo ideal. E, como consequência, a mãe pode acabar virando uma rival nessa disputa pela atenção do pai. Este slide aqui mostra perfeitamente a estrutura triangular que se forma. Para o menino, o objeto de desejo é a mãe e o rival é o pai. Para a menina, o desejo se vira para o pai e a rival passa a ser a mãe. É a mesma dinâmica de amor e rivalidade, só que com os papéis invertidos. Tá, mas por que sentimentos tão intensos e complexos aparecem tão cedo na vida? Para a gente entender a teoria, a gente precisa abandonar um pouco a lógica adulta e mergulhar no jeito como a mente de uma criança realmente funciona. A pergunta de $1 milhão é exatamente essa. O que existe na psicologia infantil que abre espaço para esse turbilhão de amor exclusivo e de rivalidade? A resposta, gente, está toda na percepção de mundo que a criança tem. A lógica infantil opera pelo que Freud chamou de princípio do prazer, que é basicamente, se eu quero, eu tenho. Simples assim. Não existe noção de regra social, de papéis como marido e esposa. O que existe é um desejo puro por exclusividade. O grande conflito nasce no exato momento em que a criança dá de cara com uma verdade chocante. Ela não é e nunca vai ser o único objeto de amor dos pais dela. E agora a gente chega no ponto mais crucial de todos, o esclarecimento que desfaz a maioria das interpretações erradas sobre a teoria de Freud.
É vital, é fundamental entender a diferença entre o que é consciente e o que é inconsciente. E aqui, gente, está o pulo do gato, a chave para tudo. Freud não descreveu um desejo consciente, literal, como uma criança que fala, quero casar com a mamãe, pensando nisso como um adulto. Não, nada a ver. Ele falava de fantasias que operam lá no inconsciente. Não é um plano, mas sim uma dinâmica psíquica profunda, uma força invisível que se torna um dos pilares na construção de quem a gente é. Resumindo, o Complexo de Édipo não é só uma historinha de amor infantil. É sobre a primeira grande negociação da nossa vida psíquica. É aprender a lidar com o desejo, com a rivalidade e com a perda. A perda dolorosa da exclusividade. É o processo que empurra a gente para fora do centro da família e nos força a encontrar nosso próprio lugar no mundo. E isso tudo nos deixa com uma última questão para refletir. Se essa dinâmica é tão primária e acontece totalmente no inconsciente, como será que ela continua a moldar as nossas escolhas, os nossos relacionamentos e quem a gente se torna, mesmo depois de adultos? A teoria de Freud sugere que os ecos desse primeiro grande drama familiar, eles nunca deixam de ressoar dentro da gente.